O verdadeiro cristão não se mistura com as heresias, não se vende como um hipócrita, não se entrega como um fraco, nem procura ser o centro. É alheio a quem no centro está, quando Deus não está lá. Não se adequa ao ambiente, pois é verdadeiramente crente. É idôneo, ele é indiferente. Não se julga importante, a não ser se for para servir. Não se esbalda na plateia, nem procura os holofotes. Ele não quer aparecer, a não ser para o seu Deus. Ele não é religioso, mas não descarta a religião, pois ele faz da sua religião uma eterna comunhão. Não é melhor do que os outros, busca sim sempre ser o melhor para os outros, e releva quando os outros o desprezam, o menosprezam, pois ele é autoconfiante, consciente do seu ideal. Não se engana com este mundo, tão perdido, tão imundo. Ele é viril contra o pecado e condena todo erro, e não ama esse mundo, nem o que no mundo há, mas ama as pessoas deste mundo e está sempre pronto a ajudar. Vejo tantos crentes falsos, vivem em busca do sucesso e se vendem por tão pouco. Ser famoso é o seu progresso e faz parte do sucesso. Dizem glórias e aleluias, até chamam Deus de Senhor, mas chafurdam no pecado. É tão forte, fétido esse odor. Vejo crentes tão omissos, pois não querem compromissos. Vivem presos no adultério ou na maior fornicação, chafurdados nos motéis, na ganância, na ambição, abraçados a este mundo, vão promíscuos, tão imundos, tão afeitos à vanglória, querem ser o centro da história, mas a história vai dizer da vergonha que eles foram. Gritam, pulam, dançam e cantam, dizem ser adoradores, que são contra a idolatria, mas adoram tantas estrelas na maior idolatria, por artistas evangélicos, até mesmo pregadores, que cobram fortunas em dinheiros. Dizem que é para a glória de Deus. Dizem ser sumidades, santidades, mas são piores do que os ateus. Bendito seja esse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Gostaria de meditar num texto que se encontra no livro de Romanos, escrito por Paulo, no capítulo 12. Testifica-se o seguinte: porquanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bendito, novamente eu volto a repetir, bendito seja esse Deus maravilhoso. Infelizmente, a igreja vem paulatinamente deixando de cumprir o seu digno papel, a qual nasceu da imperativa ordenança de Jesus Cristo, que é de fazer discípulos,
para se converter em uma doente e ineficaz colônia de incautos. Com a alma amargurada, eu vejo grandes líderes que se tornaram manipuladores de multidões de pessoas e infelizmente conhecem apenas uma religião ambígua, heterodoxa, mas que vem distanciando do caminho da verdade e da salvação. Que evangelho é esse que tem sido pregado? Que ensino é esse que tem sido ministrado? Trazem as piores e mais terríveis heresias e convertem o púlpito de suas igrejas em verdadeiros anátemas e com isso promove um proselitismo que muda a ideologia, mas não se muda a filosofia de vida. Ou seja, criam um estereótipo quando mudam, mas as atitudes continuam sempre sendo ainda piores. Nunca foi esse o evangelho pelo qual lutaram homens e mulheres ao ponto de perderem a própria vida. Nem foi por causa deste evangelho torpe que algozes e inquisitores barbarizaram, martirizaram os nossos heróis da fé. Infelizmente, a teologia se fragmentou e deturpados mosaicos em que se tornaram clãs e são formados, em que cada cacique cria o seu próprio sistema, atraindo cegos seguidores. Uns inescrupulosos que desconhecem a verdade e seguem cegamente. Infelizmente, outros são piores ainda, esses conhecem a verdade, mas trocaram por uma momentânea comodidade. Já outros, por causa da ganância, cuja ambição os fazem perder até mesmo a sensatez. Existem também aqueles que são apenas preguiçosos e maleáveis, que se deixaram ludibriar por falácias de falastrões, que adulteraram a essência do cristianismo. Um pluralismo religioso em que vários segmentos evidenciam suas incertezas, como se fosse um paradigma, mas que, porém, só torna mais gritante ainda a ineficácia, deturpando a essência do verdadeiro evangelho. Tantas teologias já foram fomentadas, teologia progressista, teologia materialista, humanista, teologia liberal, e todas sempre vão de mãos dadas, e já não se sabe qual a teologia é pior. Isso sem deixar de mencionar a teologia da prosperidade, em seu sincretismo terrível e horrendo que insufla uma ambição triunfalista, recrudescendo o humanismo, onde o pragmatismo intrínseco a todas essas teologias sempre dita as ordens. Mas a verdade que fluiu na cruz através do sangue de Jesus Cristo é o testemunho vivo, como também o testemunho dos discípulos, daqueles que foram seus seguidores, que ao longo dos séculos foram se forjando, sobrepujando e vencendo as piores barbáries, ainda que sofressem por causa dessas barbáries. Infelizmente, desde que Constantino converteu o cristianismo em uma miscelânea de conchavos, a igreja sempre esteve propensa a tornar-se uma instituição fisiológica, antropocêntrica, que excluiu a Deus, muito embora faça do nome de Deus o maior subterfúgio. Mas eu sempre acreditarei e sempre haverei de dizer que sempre haverá homens e mulheres que serão eternos visionários, que fazem parte não de uma igreja institucional, ainda que eles sejam integrantes destas mesmas igrejas. Eles priorizarão o corpo místico e, se possível for, darão a vida para que se cumpra não propósitos antropocêntricos, humanistas, fisiológicos, enfim, mas sim a palavra de Deus. Pois passarão os céus e a terra,
mas as palavras desse Deus maravilhoso jamais passarão. E para concluir, eu quero fechar com um pensamento que é um mantra para mim, em que eu sempre afirmo que o homem luta pela verdade, pela sua razão, e por ela dá a vida. Mas a verdade pertence a Deus. E já que cito isso como mantra, por que não lembrar também de um outro pensamento meu? Que morre um visionário, mas jamais morrerão os seus ideais. Foi assim com John Wycliffe, foi assim com John Rawls e tantos outros, como Jerônimo de Praga, Jerônimo Savonarola, homens pelo qual vale a pena a gente sempre reverberar e sempre salvaguardar esse evangelho verdadeiro pelo qual nosso Deus, chamado Jesus Cristo, foi crucificado numa cruz. Amém.